Muito bem, meu amigo e minha amiga ouvinte. Uma boa tarde a todos. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023. Hoje, nesse horário, 13 horas e 20 minutos da tarde, eu vim aqui, mais uma vez, dar continuação da terceira etapa do meu testemunho de como eu era e como eu sou hoje. Então, meu amigo e minha amiga, como eu falava no vídeo ontem, eu era uma pessoa que vivia muito atribulado, muito perturbado, muito ignorante, muito estúpido, e pela infinita misericórdia de Deus e a pessoa maravilhosa que Deus colocou no meu caminho, e que é a minha esposa Vilma, e através dela nós unimos a fé, unimos a força a gente vem lutando a cada dia, procurando nos aprimorar diante de Deus, pois a nossa vida não foi fácil, meu amigo e minha amiga. Foi uma luta, uma guerra, como eu falei para vocês em outros vídeos. Eu servia às entidades, servia aos encostos, eu via vultos, ouvia vozes, eu não conseguia dormir, mas tinha pesadelos acordado, eu sofria muito e eu não sabia que tudo aquilo que eu estava passando era porque eu estava distante de Deus, distante da obediência a esta palavra. Meu amigo, a Escritura Sagrada, ela é uma relíquia para todos os seres humanos na face da terra. E por isso Jesus disse assim: o meu povo sofre porque não conhece a mim e nem conhece as minhas palavras. Até tem pessoas que têm uma, duas ou mais Bíblias dentro de casa, mas não lê, não tem curiosidade de saber o que Deus tem reservado para ela, para ele ali dentro da Escritura Sagrada. E por isso elas sofrem, ficam buscando ajudas de pai de santo, de mãe de santo, de necromante, de cartomante, de jogo de búzios, de jogo de baralhos, para adivinhar o que vai acontecer com ela, com ele no futuro. Mas a verdadeira bússola do ser humano, do cristão, que o conduzirá a uma vida de qualidade, é a palavra de Deus. E por eles não conhecer a palavra de Deus, por isso eles sofrem, por isso eles gemem de tanto sofrimento, como era o meu caso. E Deus, pela sua infinita misericórdia, estendeu as mãos, estendeu o braço forte e me tirou do porão das trevas. Hoje eu posso dizer claramente que hoje eu conheço a verdade, eu conheço Jesus em espírito e em verdade, porque antes eu dizia que tinha Deus, eu ia para as missas, eu fiz até o catecismo, eu ia para as missas, eu conversava com o homem, eu fazia tudo o que eles ensinavam na religião, mas eu sentia dentro de mim um vazio que nada nesse mundo podia preencher aquele vazio. Só que eu não entendia que aquele vazio que havia dentro de mim era a falta da presença do Espírito de Deus na minha alma, era a falta da presença de Deus na minha vida, e por isso eu sofria. Eu tentava preencher aquele vazio, toda festa que tivesse, não importava a distância, nem quanto tinha que pagar para chegar até aquelas baladas, aquelas festas, aquelas movimentações, não importava. O que importava para mim é que eu queria estar ali, eu queria ir porque eu queria preencher aquele vazio, eu queria esquecer daquilo que estava acontecendo comigo. Só que quando passava aquele momento de bebedeira, de droga, de prostituição, de tudo que não prestava, no outro dia a ficha caía
e a minha vida se tornava um mar de tristeza, de angústias, de sofrimento, de tribulação, de perturbação, e eu queria descontar tudo aquilo que eu estava passando nas outras pessoas. Eu cheguei a pensar que as pessoas eram culpadas daquilo que eu estava passando, quando na realidade o único e verdadeiro culpado era eu, porque eu estava distante dos caminhos de Deus, eu estava distante da obediência à palavra de Deus. Eu fui uma pessoa muito errada na minha vida, e como todos sabem, não tem ninguém perfeito só tem um, que é aquele que veio perfeito e deu a vida na cruz por nós, para dar direito a cada um de nós de alcançar a salvação. Assim também eu olho para as pessoas, não julgo ninguém, não critico ninguém, porque eu não sou Deus. Quem sou eu para criticar ou julgar alguém? Mas eu tenho certeza que o que acontecia comigo é o que acontece com todos, é o que acontece com todas as pessoas que estão distantes dos caminhos de Deus. Todos aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem a Deus, que a única forma de conhecer a Deus é você ler a Bíblia e praticar e buscar. É a única maneira da gente conhecer a Deus. Se revela para nós aqui dentro, quando nós buscamos de todo o nosso coração. Não é à toa que ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi assim que eu aprendi. Então eu comecei a ir para a igreja, passava mal, com espíritos malignos, passava mal, dava trabalho aos pastores, passava muito mal. Foi uma luta para eu me libertar, mas como eu estava decidido, eu estava definido naquilo que eu queria, eu não queria mais aquela vida para mim. A vida que eu queria era a vida que Jesus estava me oferecendo naquele momento. Então eu me esforcei, eu comecei a jejuar, que eu não sabia, eu comecei a meditar na palavra de Deus, a me santificar diante de Deus, a me consagrar, eu comecei a usar a minha fé, eu comecei a fazer os meus votos, dar minhas ofertas, devolver o dízimo, que eu não sabia nem o que era isso, nem o que significava dízimo. No início foi uma luta, porque tudo no início a gente fica com maus olhos, a gente tem malícia, tem maldade, mas com o passar do tempo Deus foi trabalhando na minha vida, e ali eu fui começando a colocar em prática, eu fui começando a orar pelos meus inimigos, a perdoar aquele que me ofendeu, eu fui começando a lutar para vencer a mim mesmo, porque o maior inimigo do ser humano, meu amigo e minha amiga, não o maior de todos os inimigos não é o diabo é um deles, mas o maior inimigo do ser humano é o eu dele, a vontade dele, o querer dele. Então eu comecei a lutar contra a minha carne, contra as minhas vontades, contra o meu querer. Quando vinha vontade de eu fumar, eu pedia força a Deus, eu orava, eu me ungia, eu me consagrava. Quando vinha vontade de eu beber, fazia a mesma coisa. Quando vinha vontade de eu irar e sair, brigar e fazer, eu pedia força, eu dobrava meus joelhos, eu orava, eu clamava por Deus, e Ele me atendeu. E hoje eu estou aqui, como eu já falei para você, eu me envolvi com pessoas muito erradas, inclusive de 2000 para cá, né? Vamos dizer assim, de 2000 até hoje, dos amigos que eu convivia com eles, já mataram todos. Eu poderia ser um deles, ou aqui ou em São Paulo, onde eu estive, mas Deus teve misericórdia de mim. Não vou dizer que Deus também não teve misericórdia deles, mas o problema é que tem pessoas que ela deixa passar as oportunidades que Deus dá, e na oportunidade que Deus me deu, dentre milhares, eu abracei, e hoje eu estou aqui para contar o que Deus tem feito na minha vida, porque é coisas que eu não tenho do que me reclamar, eu só tenho a agradecer a Deus, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Eu agradeço a Deus, agradeço também a minha esposa, que lutou, é uma guerreira, lutou em meu favor, não desistiu de mim.
lutou através da fé junto comigo. Sei que ela passou por muitas situações desagradáveis comigo, mas ela lutou. Ela não olhou para o problema que eu representava, ela olhou para o tamanho do Deus que a gente serve, e Deus me mudou, e a cada dia Deus vem fazendo uma mudança. E como eu já falei, nós nos casamos. Eu conheci ela, a gente viveu em São Paulo 8 meses, 9 meses, botar uns 10 meses. Eu vim embora para cá. Então, juntando tudo, hoje nós temos, entre namoro e casamento, nós vamos completar agora no dia 4 de abril, vamos colocar aí 24 anos de casado, para honra e glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu era uma pessoa muito infeliz na vida sentimental, espiritualmente principalmente, né? Espiritualmente primeiro, porque eu não conhecia Jesus. Eu era uma pessoa insuportável eu era, mas conheci Jesus, Jesus me libertou, eu conheci minha esposa, através dela eu conheci Jesus, aprendi a amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e aprendi a amar a minha esposa. Ela abaixo de Deus, é a pessoa mais importante da minha vida. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Em segundo lugar, depois de Deus, ela é a segunda pessoa mais importante, depois de Deus, é a pessoa mais importante da minha vida. Eu agradeço a ela e agradeço também a minha mãe também, que orava por mim, que eu me lembro também que quando eu estava em São Paulo, ela ia falar de Deus para mim e eu desligava o telefone, deixava ela falando sozinha, porque eu não queria saber das coisas de Deus. Eu só pensava em fazer maldade. Meu negócio era fazer trabalhos para destruir, fazer trabalhos para prejudicar as pessoas, era me vingar das pessoas. Eu tinha um coração, eu acredito que no lugar do meu coração era uma pedra, e uma pedra negra, porque eu não conseguia perdoar, eu não conseguia levar desaforo para casa, eu não conseguia me conformar quando alguém me tirava do sério. Eu era uma pessoa insuportável. Então, Deus trabalhou na minha vida de uma forma grandiosa. Hoje, a paz que eu tenho, eu não troco por nada nesse mundo. A felicidade que eu tenho não se compara com as alegrias, nem as felicidades desse mundo, porque é algo incomparável. O que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito por mim, eu só agradeço a Ele. Eu sei que eu peço muito, porque a gente somos falhos e a gente pede, mas eu tenho mais a agradecer do que pedir, porque o que Deus tem feito por mim, olha, eu só tenho a agradecer a Ele. Ainda que do que eu pedisse, ainda que eu não recebesse mais nada daqui para frente, eu ficaria muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e porque Ele é na minha vida, porque Deus é tudo na minha vida. O Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da minha fé. Ele é a minha força, a minha fortaleza, a nossa rocha. Nós estamos firmados na rocha. Eu sou obreiro da Igreja Universal, obreiro do Senhor Jesus Cristo, faça a obra de Deus na Igreja Universal. Antes eu vivia fazendo mal para as pessoas, prejudicando as pessoas. Há 23 anos, de 23 anos para cá, eu venho lutando todos os dias para fazer o bem para as pessoas, orando pelas pessoas, jejuando pelas pessoas, ajudando as pessoas. E esse é o nosso trabalho: orar, jejuar e levar a palavra de Deus até as pessoas e conduzir a elas até ao Senhor Jesus Cristo através da palavra de Deus, e falar para você, meu amigo e amiga, que só o Senhor Jesus Cristo pode salvar, curar e libertar. Eu sei que a religião não tem coragem nem disposição de ensinar para você verdadeiramente o que você tem que fazer para você conquistar a salvação, mas eu ensino da forma como me foi me ensinado. Nós temos que se despojar do velho homem,
da velha criatura e nos tornar um verdadeiro cristão, lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, lavado com a palavra, lavado pela palavra de Deus, purificado. Nós temos que lutar 24 horas por dia para preservar a certeza da nossa salvação. Não é que a gente queira ser melhor do que os outros, não. Nós não somos melhor do que ninguém, mas nós procuramos ser diferentes, porque Jesus deseja que nós venhamos ser representante dele aqui na terra, ser testemunha dele aqui na terra. Então, estou falando para vocês o que Deus fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também, só depende de você. Talvez você é pior do que eu era antes, ou até menos do que eu era antes, mas o mesmo amor que Deus teve para comigo, ele tem para com você, meu amigo. É só você reconhecer: eu sou um pecador miserável e eu necessito da misericórdia de Deus. E Deus vem e te alcança, te liberta, te cura, te transforma e te salva. Então, fica aí esse testemunho para você. Esta é a terceira etapa do que Deus tem feito em nossas vidas. E, como eu vinha dizendo há alguns minutos, eu me considero o homem mais feliz na face dessa terra, porque, em primeiro lugar, eu tenho a verdadeira alegria, que é o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu tenho a minha esposa. Eu amo a minha esposa, creio, tenho certeza que ela me ama. Nós amamos um ao outro e nós lutamos unidos numa só fé para vencer a cada dia os obstáculos e as dificuldades que têm se levantado contra nós, e através da fé nós vencemos tudo. Então eu só agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, e nós somos muito felizes mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa maravilha, e agradeço a Deus também por minha mãe estar aí, né, na fé também, junto com a gente, também a obreira da casa de Deus. Que Deus abençoe grandemente. Ela também tem grande testemunho de como ela chegou, e através de nós lutarmos pela nossa libertação, hoje nós lutamos pela libertação de nossa família, porque nós sabemos de onde foi que Deus nos tirou. E assim como nós estávamos